Gravando. Isso é uma outra coisa que eu queria um retorno depois de vocês, não agora, né? Mas assim, vocês me falarem se essas gravações servem para alguma coisa ou não. Se é só para rir da cara do professor depois das bobagens que o professor fala, ou se tem alguma utilidade didática, assim, no sentido, é claro que para alguém que perdeu a aula, que não pôde assistir na aula, eu imagino que seja alguma coisa, né? Espero. Mas eu queria saber também no sentido assim, tem uma coisa que não ficou muito clara, como é que foi isso mesmo? Deixa eu voltar lá atrás para ver que besteira que o Paulo Sérgio falou no dia da aula. Bom, pelo menos a Mirella gosta da aula, né? Ok. Eu não pretendo virar um youtuber, não. Assim, vocês não precisam dar like nas aulas, não. Se dá, só serve para o meu ego, assim, mas eu não pretendo virar um youtuber, eu não vou colocar propagandas no meu canal de YouTube, não. Ok, vamos parar de falar bobagem e vamos para a aula, né? Então, o tema da aula de hoje é, como eu disse, curto, né? A ideia é a gente terminar o que corresponde ao capítulo 1 do Faules. Eu estou seguindo mais ou menos, estou seguindo, acho que bem, né, o livro do Faules, que é para a gente ter uma linha mestra, né, uma linha de orientação. Mas, assim, algumas vezes, principalmente lá para frente, acho que eu vou fugir um pouquinho. Mas, então, para poder fechar esse capítulo 1, hoje a gente vai falar de velocidade de grupo e efeito Doppler, né? Completar a matéria ali. Então, na aula passada, a gente viu, né, que a gente pode escrever o campo elétrico e o campo magnético da luz na forma de ondas planas. São soluções da equação de onda, né? Vou colocar as equações aqui. Essas equações, né? Essa expressão para o campo elétrico, uma posição R, né, dado o vetor posição R, num tempo de tempo T, eu posso escrever ele dessa forma, o campo magnético numa forma similar. Formalmente, matematicamente análoga, né? Uma coisa assim. Essas equações, elas são as expressões para o campo elétrico, o campo magnético aí, elas são soluções das equações de onda, equações que a gente tirou das equações de Maxwell, né? Essa aqui é a equação para o campo elétrico, vou colocá-las aqui na frente, né? E a equação para o campo magnético, também formalmente similar, né? Essa equação aqui. Então, essas duas equações aqui, deixa eu rabiscar aqui, né? Essas duas equações aqui, para o campo elétrico e o campo magnético, são soluções, as soluções que a gente chama de onda plana, né? Soluções dessas duas equações aqui. A gente está usando a notação complexa, né, para o campo elétrico e para o campo magnético, escrever essas ondas planas aí, dessa forma, porque é mais fácil da gente lidar com elas, né? Na verdade, o que a gente devia escrever, rigorosamente falando, é coisa do tipo, deixa eu copiar do campo elétrico de novo, rigorosamente, não, copiei errado. O que eu quero copiar é isto aqui. Rigorosamente, o que eu devia escrever... Estou entendendo o que está acontecendo. Tá bom, então eu uso aqui mesmo. Rigorosamente, o que a gente devia fazer é o seguinte, né? Esse campo elétrico, da forma que está escrito aqui, é um campo elétrico complexo. Então, sei lá, para ser rigoroso na notação, coloca um til aqui em cima. Né? Esse til significa complexo. Campo elétrico complexo é um vetor complexo constante, é zero, né? Com exponencial imaginária. A mesma coisa para o campo magnético. Vou colocar notação de que é complexo aqui, 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 né?
E o campo elétrico, o campo magnético que a gente quer mesmo, né? O campo elétrico E de R e T, na posição do tempo, o campo real, o campo que a gente mede, ele é a parte real, seria a parte real desse campo complexo, né? De R e T. Isso para ser rigoroso, né? Em geral, não tem confusão com essa coisa, não. Eu falei o campo é zero, né? Que é a amplitude do campo, vai ser complexo também, né? Eu coloquei um sinal de tio no é zero também. Então, vamos ver se agora eu consigo copiar e colar. Conseguir lá. Então, é esse campo, essa amplitude do campo, ó, isso aqui é o campo, isso aqui é o campo, tudo junto. A amplitude do campo é zero complexo, esse é zero complexo que eu coloquei ali, né? Ele é um vetor é zero, real, né? Multiplicado por um fator de fase. Né? E o meu campo elétrico real, que eu vou medir no laboratório, é a parte real desse campo elétrico complexo. Ok. Isso é só para colocar rigor no que a gente viu antes. Né? Mas vamos fazer uma coisa Paulo nova Sérgio. agora. Oi. Diga. Eu só fiquei com uma dúvida da aula passada. É que você tinha dito que aquela onda esférica, aquela outra forma, também era solução para a equação de onda. Sim. Aí eu fiquei na dúvida se ela é equivalente à onda plana ou se é diferente, o que vai determinar se é plana ou esférica são condições de contorno. São condições de contorno. A gente tem que tomar cuidado ao fazer aquela solução, né? Porque lembra que a onda esférica ela não depende do vetor R, não. Ela depende só do. Ela não depende de R vetor. Ela depende só do módulo do vetor R. Ela é uma função só do R. Eu estou falando isso caso você substitua aquela solução na equação de onda e vai. Não, mas ela é uma solução matemática. É uma solução matemática qualquer que seja a condição de contorno. É uma possível solução da equação matemática. Faz esse exercício assim, pega aquela expressão que eu falei para a onda esférica, substitui nessa equação aqui, né, na equação para o campo elétrico, aquele 1 sobre R, né, vezes a onda esférica, substitui aqui para essa expressão e faz as derivadas, usa o Laplaciano em coordenadas esféricas, que aí você vai derivar só em relação a R, e ver se é uma solução mesmo, se você obter uma igualdade de um lado ou do outro. Beleza. Você obter uma igualdade, ela é uma solução matemática. Tá? Uma observação que eu não me lembro se eu fiz é isso, uma onda plana, assim, no limite, né, se você tiver uma distância muito grande da origem, uma onda esférica, desculpe, uma onda esférica, se você tiver uma distância muito grande da origem, ela se comporta, se o R, o módulo do vetor R for muito grande, ela é uma onda plana, né? Só pensar nas frentes de onda, né? Frentes de onda esféricas, se o raio é muito grande, isso aqui é aproximadamente um plano. Então, a curvatura é cada vez menor. Né? Isso você não precisa ir tão longe assim, não, porque grande significa uma distância muito maior que o comprimento de onda das ondas, do que a distância entre duas frentes de onda, dois pontos de mesma fase. Né? E como o comprimento de onda da luz, em geral, é pequeno, você não precisa de uma distância tão grande assim. Pequeno, assim, da ordem de centenas de nanômetros. Né? Ok? Entendi. Ok, obrigado. Ok, então o que eu quero falar agora é de velocidade de grupo. Eu vou introduzir velocidade de grupo do jeito que o Fausto introduz, que acho que é um jeito legal da gente entender o conceito. Eu vou começar com duas ondas. Vamos supor que a gente tem duas ondas harmônicas planas, vamos pegar ondas planas, aquelas equações que a gente viu aqui no slide anterior, né? Só que elas têm frequências ligeiramente diferentes. Né? Então eu tenho a onda 1, que vai ter frequência angular ômega 1, que é um ômega qualquer mais um delta ômega, tá? E eu vou ter a onda 2, que tem uma frequência angular ômega 2, que é um ômega menos delta ômega. São duas ondas eletromagnéticas, né? Duas ondas
harmônicas planas com frequências ligeiramente diferentes. A diferença das frequências angulares é 2 delta ômega. Se elas têm frequências diferentes, né, em geral, elas vão ter também vetores de onda diferentes, elas vão ter Ks diferentes. Então, vamos supor que essa aqui ó, tem um K1, a onda 1 tem K1, que é um K mais delta K, e a onda 2 tem um K2, que é K menos delta K. Se elas estão andando no vácuo, né, isso aqui é obrigatório que seja assim. Se o ômega for diferente, K também vai ter que ser diferente, que a velocidade das duas é a mesma. No meio material, isso não é tão óbvio, não, porque a velocidade depende, velocidade de fase que eu estou falando, a velocidade de fase depende da frequência. Então, pode ser que eu mude ômega, mas como o U é diferente, U é ômega sobre K, né, pode ser que o K não mude ou não mude tanto. Mas se eu estiver no vácuo, com certeza isso é verdade, já que a velocidade vai ter que ser C, né, para as duas ondas, tanto a 1 quanto a 2. E, em geral, isso é verdade. Você mudou ômega, você muda K também, em geral. Tá? Então, vamos escrever a expressão matemática para essas duas ondas. Para simplificar, ó, não é nenhuma limitação no tratamento, é só para simplificar o tratamento matemático que a gente vai fazer. Eu vou supor que as duas têm a mesma amplitude, é zero. Tá? Não estou me preocupando em ser rigoroso e colocar notação complexa aqui, não. Tá? Aquele tio é um saco, né, de sair carregando aquele tio lá. Mas acho que dá para entender o que é. Né? Então, esse E1 aqui é complexo, que eu tenho um número complexo aqui multiplicando. O E0, em geral, é um vetor complexo também, né, com um fator de fase que eu posso incorporar aqui dentro, né, dar um fator de fase nesse argumento aqui do cosseno. Mas não vou me preocupar em ficar carregando esse tio, não. Isso aí é a expressão para a onda 1, né, que, como eu falei, né, o K dela é K mais delta K e o ômega dela é ômega mais delta ômega. É a mesma expressão que a gente tinha antes. E vou ter uma expressão similar para a onda 2. Então, vai ser isso aqui. K é K menos delta K e ômega é ômega menos delta ômega. Fora isso, é o velho a exponencial, né, de I a Kz menos ômega t. São ondas de uma dimensão também para simplificar o tratamento, para simplificar o que a gente está observando. Né? As duas estão andando, se propagando ao longo da direção Z, em vez de ser uma direção genérica do espaço. Chegar isso aqui para um lado, porque eu vou copiar essa figura aqui do Faules para mostrar a cara dessas ondas. Espero que apareça aqui. Mal dá para ver, né? Mal dá para ver. Mas acho que dá para ver. Tem duas ondas aqui de frequências ligeiramente diferentes. Não? Tem uma onda... vamos dar nome para elas aqui. Deixa eu pegar qual que tem a frequência maior? Né? A frequência maior é 1. O que é a frequência maior aqui? A frequência maior acho que é a onda cinza, né? A cinza está pegando, Então, a onda mais escura aqui vai ser a E2. Deixa eu pegar um lápis cinza aqui. Tem cinza? Isso aqui é meio cinza. Tem um cinza aqui. E essa onda cinza aqui vai ser E1. Frequência menor. Tá? É uma imagem das duas. Né? Das duas ondas que eu estou vendo aí. Bom, eu vou agora, assim, se essas ondas estão se propagando na mesma região do espaço, né, eu posso usar o princípio da superposição para construir a onda resultante. A onda resultante é simplesmente a soma algébrica dessas duas. Então, isso é uma grande coisa da natureza, né, para facilitar a nossa vida. Basta somar essas duas coisas, somar essas duas expressões. Então, a onda resultante, o E que eu vou ter, é isso aqui, ó. Eu só somei, né? Isso aqui está o E1, ó, o E1 aqui, mais o E2. Assim que faz o que eu falei antes. Vamos supor que a amplitude é a mesma para poder simplificar a conta. Está aqui, né? Que aí eu posso fatorar o E0 para fora e vou somar essas exponenciais aqui. O que mostra também por que essa notação em termos exponencial e imaginárias é tão mais poderosa matematicamente.
Se eu tivesse escrito em termos de cossenos aqui, eu teria uma soma de cossenos, aí eu tenho que rebuscar minha tabela lá de relações trigonométricas, cosseno de A mais cosseno de B, como é que eu posso escrever disso? E aí tem várias possibilidades, vários caminhos que você pode ir, né? Com exponencial imaginária, você vai direto ao ponto. É mais fácil de operar com isso aqui. Muito bem, estou usando o princípio de superposição para somar as duas ondas, então acho que dá para a gente fazer essa conta aqui quase que de cabeça. Ó. Olha só aqui, eu tenho o exponencial de EAI K vezes Z, né? Menos ômega vezes T, nesse termo de K, né? Que vai multiplicar a exponencial, tirando o ΔK, né? Posso separar as exponenciais ali. E aqui eu vou ter também o termo exponencial de IK vezes Z menos ômega vezes T. Posso colocar esse termo em evidência também. Posso fazer isso aqui, ó. Que tal essa? Não? O que eu fiz aqui agora? Eu tinha colocado antes só o E0 em evidência, né? Fatorado. Agora eu fatorei para fora esse termo é exponencial de IKZ menos ômega T, que aparece no primeiro termo e no segundo termo da soma. Né? Aqui dentro dos colchetes ficou a exponencial imaginária de ΔKZ menos delta ômega vezes T e exponencial imaginária de menos a mesma coisa. Soma exponencial imaginária de E a I θ mais E a menos I θ, né? Isso dá o cosseno, não é? Então, eu tenho ali o cosseno, posso escrever essa soma de duas exponenciais aí como um cosseno de delta K vezes Z menos delta ômega vezes T. É isso aqui. Ó. Certo? Deu para seguir essa conta toda aí? Muito bem. Né? Então, olha só, esse termo que está aqui, ó, vou marcar esse aqui. Esse termo que está aqui é uma onda. Soltar. Esse termo que está aqui é uma onda plana. É de amplitude 2E0, não? É aí Kz menos ômega T. E está modulado por esse cosseno aqui. Acho que eu vou reescrever essa expressão. Eu vou só mudar a ordem das coisas aqui. Vou escrever aqui embaixo para a gente poder ver o que é que eu estou falando. Eu só troquei aqui, tá? Passei o cosseno. Deu para ver aqui. Se é aí Kz menos ômega T, eu levei lá para o fundo da expressão. Tá? Deixa eu copiar isso aqui e colar no próximo slide. Por que eu fiz isso? Porque eu quero olhar para essa expressão assim, ó. Deixei de lado o sinal de vetor também. Eu tinha deixado o tio, deixei de lado o vetor também. Né? Esse E0 aqui está numa direção do espaço, a gente sabe que deve ser perpendicular à direção Z. Nós vamos ver isso de novo logo no início da próxima aula. Acho que eu mencionei isso na aula passada, não lembro se eu mostrei ou não, mas se não mostrei, na próxima aula, que vai ser só em janeiro, vou demonstrar isso. Se eu já mostrei antes, quando chegar em janeiro, todo mundo já esqueceu, né? Mas a gente mostra isso a partir das equações de Maxwell. Né? O fato de esse campo elétrico aqui ter ser perpendicular à direção Z é uma exigência das equações de Maxwell. Eu mostrei sim, né? Sai do divergente do S ser igual a zero. Muito bem, então eu vou olhar essa expressão, eu vou olhar esse termo aqui como uma amplitude. É uma amplitude que varia no tempo e no espaço. Ela oscila no espaço, né, com uma frequência espacial ΔK, e oscila no tempo com uma frequência, não tem frequência mesmo, delta ômega, que a gente está supondo que são pequenos em relação a K e ômega, que é o dessa onda. Então, eu tenho uma onda harmônica plana, né? Isso aqui é uma onda harmônica plana, cuja amplitude oscila mais lentamente, tanto no tempo como no espaço. A cara disso aqui, vamos copiar a figura, outra figura aqui. Ó. Eu estou ruim de copiar.
Acho que eu esqueço de marcar. Aí fica com a mesma cópia. Agora eu copiei. Isso aqui é um gráfico da expressão para E, né, para o campo elétrico. Né? Vocês podem olhar isso aqui como sendo a expressão de E em função do tempo. Né? O que está no eixo vertical aqui é o E, o campo elétrico. Né? Ao longo, seja qual for a direção. O que está no eixo horizontal aqui, se você quiser olhar como T, pode ser, e a frequência com que isso oscila, olha o cosseno aqui, tá vendo? O cosseno aqui oscilando. Então, se eu estou olhando em função de T, essa frequência aqui é o delta ômega que aparece aqui. Ou posso olhar como se fosse Z. Eu posso olhar como se o eixo horizontal aqui fosse Z. Então, a frequência, né, frequência espacial aqui, é o ΔK, que aparece ali, que é muito menor do que o K. Né? K é a frequência espacial com que a onda mesmo está oscilando. Né? E se eu olhar esse gráfico como sendo em função do tempo, né, essa frequência aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, é a frequência ômega. Né? A amplitude tem esse envelope, né, que cerca isso. Então, isso é uma onda, isso é a gente chama isso de sinal, né? Isso é uma onda, uma onda composta, né, de duas outras ondas. Só com duas ondas eu consegui fazer isso. Muito bem. A velocidade com que essa onda, a onda mesmo, essa onda preta aqui anda, é a velocidade de fase, que a gente chamou, né? A velocidade que ela anda é U igual a ômega sobre K. A velocidade com que essa onda aqui, ó, anda. Não? Isso aqui anda com a velocidade que é ômega sobre K. São esses picos aqui, a velocidade com que esses picos andam. Mas o envelope, ele anda com uma velocidade diferente. Né? Ele anda com uma velocidade determinada por esses termos aqui dentro do cosseno. Ele anda com uma velocidade, que é a velocidade que eu vou chamar a velocidade do grupo de ondas. A velocidade de grupo, eu vou definir aqui agora, é o quê? É essa frequência temporal dividida por essa frequência espacial. É delta ômega sobre delta K. E essa velocidade de grupo, que a gente vai chamar de U índice G, o U sozinho é a velocidade de fase, né? O índice G é a velocidade de grupo. Mais ou menos óbvio que chama velocidade de grupo, né? Velocidade do grupo de ondas. Em geral, elas vão ser diferentes, claro, né? Delta ômega sobre delta K, em geral, vai ser diferente de ômega sobre K. Ok, não sei se vocês conseguem imaginar isso. Eu olho para isso, eu imagino a coisa evoluindo no tempo. Assim. Essas ondas vão passando dentro do envelope, né? Entra uma onda aqui e sai lá na outra ponta, ou vice-versa. Ok. Bom, então a velocidade do envelope é essa velocidade. A velocidade do envelope, né? A modulação dessas ondas, é a velocidade de grupo UG igual a delta ômega sobre delta K. A gente fez isso só para duas ondas, mas eu posso fazer esse mesmo procedimento com um número muito grande de ondas, um número infinito de ondas, né? Número de ondas separadas, assim, eu tenho uma onda com ômega mais d ômega, tá? Então vou colocar aqui um número grande de ondas. Número grande de ondas. Com frequências assim, ó, tem ômega mais d ômega, vou colocar ômega mais 2d ômega, onde o d ômega é uma variação pequena de frequência. Ômega mais 3d ômega. Eu acho que algum cruzeirense colocou um risquinho azul aqui na minha tela. Hein? Eu acho que... Deixa eu apagar o risquinho azul aqui. Onde que eu apago o risquinho azul? Aqui.
Ah. Ok. Voltamos aqui. Então, eu tenho agora, em vez de duas ondas só, eu tenho um número grande de ondas, ômega mais d ômega, frequências ômega, e K semelhantes. Né? Essa de K, então, vai ter K mais dK, K mais 2dK. Pode colocar infinitas ondas. Faço a superposição dessas ondas, vou encontrar a mesma coisa, né? Eu tenho uma onda, ok, modulada por um envelope, e a velocidade que esse envelope anda é um UG, que agora vai ser d ômega sobre dk. É o limite dessa expressão aqui, né? Quando eu faço delta ômega, delta k tender para zero. Ok? Essa é a velocidade de grupo, então, de um pacote de ondas, de um grupo de ondas de frequências diferentes, a princípio. Vou colocar de novo aqui, velocidade de grupo. Que, como eu já disse, é, em geral, diferente da velocidade de fase U. De grupo é diferente da velocidade de fase, que é o ômega sobre K. Bom, a gente pode escrever essa velocidade de grupo em termos do índice de refração. Lembra que a gente definiu o índice de refração antes como sendo a razão entre a velocidade da luz no vácuo, né, e a velocidade da luz no material. Isso é uma característica, isso é uma definição, né? É uma característica do material no qual a velocidade da onda eletromagnética, a velocidade de fase das ondas eletromagnéticas de uma determinada frequência é U. Né? Então, posso escrever esse U aqui, isso aqui é C, e o U, a velocidade de fase, é ômega sobre K. Né? Então, isso aqui é igual a K vezes C sobre ômega. Okay? Eu estou querendo obter uma expressão para velocidade de grupo em termos do índice de refração. Em geral, o que a gente mede, né, o índice de refração, mais fácil medir do que medir a velocidade de fase. Embora dá para medir a velocidade de fase também. Né? Então, a velocidade de grupo, que é d ômega dk, vai ser o G, vai ser... Peraí. Eu queria colocar isso em termos, vai ser d ômega dk. Vou achar uma expressão aqui para ômega, né? Eu vou precisar da derivada de ômega em relação a k. Então, daqui, ó, dessa expressão aqui, eu posso escrever que ômega é igual a kc sobre n. Porque a velocidade de grupo, eu vou precisar da derivada de ômega em relação a k. Então, isso aqui vai ser a derivada em relação a K de Kc sobre N. Ei, por que você não derivou de uma vez? Assim, isso aí dá só C sobre N. Não, porque o índice de refração é quase sempre, mas nem sempre, uma função da frequência, é uma função de K, é uma função do comprimento de onda. Né? Se o índice de refração não depender de K, então sim, essa derivada é trivial, a velocidade de grupo vai ser igual a C sobre N, que é U. Então, quando o índice de refração não depende do comprimento de onda, não depende de K, então a velocidade de grupo, nesse caso, é igual à velocidade de fase. É a condição que você precisa para a velocidade de grupo e a velocidade de fase serem iguais. O índice de refração não pode depender de K. Mas, em geral, o índice de refração é uma função de K. Então, o que eu vou ter? Deixa eu copiar e colar aqui. Então, a velocidade de grupo, que é a derivada de ômega em relação a K, vai ser a derivada em relação a K de Kc sobre N, mesma expressão que eu tinha colocado antes. Né? Acho que eu coloquei, olha aqui, eu comecei colocando derivada parcial. Né?
para ômega em relação, porque é a derivada parcial de ômega em relação a K, porque a frequência no meio pode depender de outras coisas que não seja só o comprimento de onda. Mas pode falar, mas isso é um detalhe, é só em alguns materiais diferentes vai acontecer, né? Aí passei para a derivada ordinária de novo. Então, a velocidade de grupo é a derivada em relação a K, né? De KVC sobre N. Como N, em geral, é uma função de K, eu tenho que proceder com cuidado aqui, né? Essa derivada vai ser isso aqui, ó. A velocidade de grupo vai ser C sobre N, né? Derivei KC sobre N, levando em conta que N pode ser uma função de K. Né? Então, agora eu tenho uma expressão que depende da derivada de N em relação a K. Vou simplificar essa expressão colocando C sobre N em evidência. C sobre N é U, né? Então, para chegar numa expressão final aqui, essa é a expressão que eu queria chegar. Né? A velocidade de grupo é a velocidade de fase menos K sobre N dN dK. Ok? Posso escrever uma outra expressão aqui? Isso aí está em função de K. K é 2π sobre lambda, né? K é 2π sobre o comprimento de onda. Então, eu posso escrever uma expressão em termos de lambda, em termos do comprimento de onda. Mas sai direto dessa expressão aí. Vou deixar para vocês fazerem, mas é para fazer mesmo, tá? Para ver se todo mundo está bom na derivada. Mas é simples, né? Se tiver qualquer dificuldade, eu faço. Não, mas a velocidade do grupo, aqui, a velocidade de grupo está aí, né? É a velocidade de fase menos lambda du de lambda. Se du de lambda for positivo, a velocidade de grupo, em geral, vai ser menor. Vai ser menor, né, do que a velocidade de fase. Né? A velocidade de grupo é a velocidade de fase menos lambda, que vai ser sempre um número positivo, du de lambda. Du de lambda, a variação da velocidade de fase com comprimento de onda, em geral, isso é positivo. Para todos os materiais que eu consigo lembrar, isso aqui é positivo. Aqui também aparece, né? Assim, a dN dK é positivo, normalmente. Para todos os materiais que eu consigo lembrar. Então, nesses materiais, a velocidade de grupo é menor do que a velocidade de fase. É 1 menos um número positivo. Então, ok. Ok. Professor, Oi. então naqueles materiais que você tem, assim, são lineares, etc., tem todas aquelas características, então não tem diferença nenhuma de velocidade de grupo e velocidade de fase. Quando o N não depende de K, então as duas velocidades são a mesma coisa, né? Se o N não depender de K, sim, se não tiver variação da frequência, se não tiver variação do índice de refração com a frequência, ou comprimento de onda, né, que dá na mesma. Mas você falou assim, naqueles materiais são lineares, isotrópicos, o material pode ser linear, isotrópico, não magnético, e ainda assim o índice de refração ser diferente para cada comprimento de onda, para cada frequência. Tá? São coisas separadas. Ser linear significa que o vetor D é proporcional ao campo elétrico, ou vice-versa, né? O campo magnético, o H é proporcional ao campo magnético. Ser isotrópico é a mesma coisa em todas as direções, mas é a mesma coisa para a mesma frequência. Se eu pegar uma frequência diferente na mesma direção, o índice de refração pode ser diferente. Tá? Bom, tem vários exemplos, né? Assim, vidro é uma coisa assim. Vidro é um material amorfo, né? Então ele é isotrópico, ele é linear. Eu posso definir uma constante dielétrica, tá vendo? Falei constante dielétrica. Posso definir uma permitividade relativa para o vidro, mas ele não é. Tô indo. Oi? Não era comigo, estava gritando. Era. O Marcelo tá com o microfone ligado aí. Ó, desculpa.
A gente sabe que você já está indo, Marcelo, pode ir lá. Ok, então, assim, eu estou falando isso que você mencionou aí, de passar assim, aqueles materiais lineares, isotrópicos, ok, então eu quero deixar claro, eles podem ser lineares, isotrópicos, não magnéticos, mas ainda assim ter essa variação dN e dK aqui, ok? Beleza, obrigado. Ok. Bom, então, em geral, a velocidade de grupo é menor do que a velocidade de fase. Tem várias demonstrações experimentais disso, né? Isso já é uma coisa antiga, né? O Fowles menciona aí, a primeira vez que isso foi medido, a diferença Michelson. A primeira vez que foi medido, isso aí foi medido por Michelson, do experimento de Michelson-Morley, lá nos anos 1900 e tiquinho, né? Final dos 1800 e muito, e os 1900 pequeno, nessa faixa. O Michelson mediu a velocidade, isso é um experimento interessante, que ele mediu a velocidade de pulsos de luz amarela. Nós vamos pegar uma luz amarela e gera um pulso. Luf, luf, luf. Um pulso é uma onda composta, tá? É uma onda com uma cara mais parecida com isso aqui, né? Isso é um pulso, assim. Um pulso é pior do que isso, né? Porque eu tenho intensidade zero, ou praticamente zero aqui, aí sobe a luz e aí desce de novo. Isso é um envelope de várias ondas de várias frequências diferentes. Então, ele mediu a velocidade de pulsos de luz amarela, em disulfeto de carbono, em CS2. CS2 é um líquido, né? É meio perigoso, mas é muito comum. O químico usa isso demais. Disulfeto de carbono é um líquido transparente, né? E ele achou essa velocidade aqui ser menor do que a velocidade da luz no vácuo, né? É C dividido por 1,76. O índice de refração para esses pulsos é 1,76, né? Aí ele mediu a mesma velocidade da mesma luz amarela, né? Então, vou colocar aqui a velocidade de luz amarela contínua. Em vez de mandar pulso, você manda um contínuo de luz amarela. Tá. Luz amarela contínua. Aí não, é uma onda com uma frequência bem definida, né? Não é um envelope, é uma onda lá, aí Kz menos ômega t, no mesmo material, C de sulfeto de carbono, e aí ele acha C sobre 1,64, que eu acho que é o índice de refração tabelado para o disulfeto de carbono no visível. Tá? Ou seja, a velocidade de grupo, né, quando você tem um grupo de ondas, a velocidade é menor, a velocidade da luz é menor, né, do que a velocidade de uma onda monocromática, com um comprimento de onda só. Ok. Bom, então, era isso aí que eu queria falar sobre velocidade de grupo. A gente vai encontrar em outras situações, né? Ela é importante porque é sinais que a gente quer. Você quer mandar um sinal usando luz. O que você faz? Você modula a luz, né? E manda uma sequência de pulso. Tem pulso é 1, não tem pulso é 0, né? Por exemplo. Então, você manda um sinal digital usando luz. E a velocidade com que esses pulsos andam é a velocidade de grupo. Em geral, menor do que a velocidade de fase da luz naquele meio. A outra coisa que eu queria falar hoje com vocês é efeito Doppler. Que eu acho que eu não preciso falar muito, porque eu acho que todo mundo conhece, né? O efeito Doppler é um fenômeno do dia a dia. Do dia a dia para ondas sonoras, né? Porque ele aparece, para ele aparecer claramente, né, você precisa ter o objeto se movimentando, ou você se movimentando, com velocidades... Eu vou dizer de outra forma, né? Ele fica mais pronunciado quando a velocidade do objeto em relação a você, ou você em relação ao objeto, é próxima da velocidade das ondas que estão sofrendo esse efeito Doppler.
Eu digo que é um fenômeno do dia a dia, né? Porque assim, você não precisa nem lembrar se a frequência aumenta ou diminui quando está aproximando ou quando está afastando. Basta você pensar, para assim, e pensa um carro de corrida passando por você, você lembra, é assim, a frequência é mais aguda quando está se aproximando e mais grave quando está se afastando. A gente sabe isso, experiência do dia a dia. Então, assim, isso acontece com ondas sonoras do jeito que a gente está acostumado e acontece com ondas de luz também. Não? Tem uma diferença importante que ondas sonoras elas são ondas em um meio material. Então, eu posso definir, assim, eu não tenho problemas em definir quem está em movimento, porque eu posso falar assim, quem está em movimento em relação ao meio. Né? É a fonte que está em movimento em relação ao meio, porque a onda está naquele meio. Ou sou eu que estou andando, né? O carro está parado lá e eu é que estou correndo, eu estou me movimentando em relação ao ar, que é onde as ondas estão se propagando. Quando você tem onda de luz, fica meio complicado, né? Porque não tem um meio para você usar como referencial. Né? E, de fato, do ponto de vista da teoria da relatividade, não é para ter uma diferença mesmo, assim, porque tudo é uma questão de referencial. Né? Então, bom, ok, vamos voltar atrás um pouquinho assim, e falar assim, posso mostrar uma coisa aqui, quer ver? Para entender a razão física, vamos voltar atrás um pouquinho, para entender a razão física do efeito Doppler, procurei aqui, achei no Wikipedia uma imagem muito bonitinha. Quero que vocês olhem essa de cá, tá? Desse carro aqui. Ó. Tem um carro aqui, está parado, emitindo ondas. Ó. Frequência para frente e para trás é igual. Na hora que ele começa a se movimentar, né? Carro parado, ó, frequência igual para quem está atrás na frente. Quando ele começa a andar, quem está na frente do carro vai receber mais frentes de onda por unidade de tempo do que quem está atrás. Quem está atrás, o carro está se afastando dele, né? Acontece o contrário. Porque cada onda é emitida a uma distância um pouco maior, eu recebo menos ondas por unidade de tempo. Eu vejo uma frequência menor, mais grave. Né? Se eu estou na frente, cada onda que o carro emite, ele emite estando mais próximo de mim. As ondas são comprimidas, né? As frentes de onda vão ficando mais próximas. Eu diminuo a distância entre uma frente de onda e outra. Então, a frequência fica maior, mais aguda. Né? Então, a razão física desse fenômeno é fácil de entender. Para a luz, a razão é a mesma, a física é a mesma. Agora, a expressão, a matemática, né, vai ser diferente. Por quê? Porque, primeiro, é luz. Eu tenho que usar a teoria da relatividade, né, para poder descrever luz corretamente. Não posso analisar movimento de feixes de luz que estão andando com velocidade c, né, usando mecânica clássica. Segunda coisa é esse problema também de teoria da relatividade, que não faz muito sentido eu distinguir para a luz sou eu, é o observador que está andando e a fonte está parada, ou é a fonte que está parada e a fonte que está andando e o observador está parado. O que tem que importar é o movimento relativo. Tá? Se a gente fizer uma análise simples do efeito Doppler, né, e isso aí é uma coisa que eu acho que dá para fazer, até assim, isso é um bom exercício para saber o quanto vocês já estão independentes em física. É deduzir essa expressão aqui, que é a expressão simples, usando aquele modelo do carro lá. Tá um desafio, fica um desafio para vocês, hein? Sem olhar livro nenhum, pode olhar aquela figura ali do Wikipedia, vocês já viram uma vez, vocês lembram dela mentalmente, né? O desafio é deduza essa expressão, que é a expressão para frequência aparente que você vê para ondas sonoras, né, para a gente ficar numa coisa simples, não? Quando eu tenho a fonte se afastando do observador com velocidade u. Ok, com velocidade u. Né? Essa velocidade que aparece aqui. Ok, eu falei que pensa para a soma, finge que C é a velocidade do som.
Mas, como eu disse, assim, a razão física é a mesma. Então, se a gente esquecer de teoria da relatividade, né, e olhar aquelas ondas lá do carro como se fossem as ondas emitidas por uma lanterna que está no carro, você deduz essa expressão aí, que é uma aproximação da expressão relativística correta. Tá? Então, meu desafio para vocês é deduz isso aqui, calcula o número de ondas que você recebe por unidade de tempo, número de frentes de onda, né? Quando você tem uma fonte de ondas que está se afastando de você com velocidade u. E c aqui é a velocidade dessas ondas, né? F é a frequência que elas têm, né? É o número de ondas por unidade de tempo que você receberia se a fonte estivesse parada. É um exercício legal. No caso que eu posso distinguir se é fonte que está afastando ou observador que está se afastando, eu tenho expressões que são ligeiramente diferentes. Não? A frequência aparente, aliás, é um outro desafio, mas se você fez o primeiro, você faz o segundo também. Se você calcula a frequência aparente, não? Ou seja, o número de ondas por unidade de tempo que você recebe quando você está se afastando, com observador afastando com velocidade u. Agora vou escrever tudo. Com velocidade u de fonte parada emitindo ondas com velocidade c. Bom exercício para as férias aí. Deduzir essas duas expressões, nesse caso simples, desconsiderando relatividade. Tá? Vocês vão ficar super felizes na hora que vocês conseguirem deduzir essa expressão. Bom, eu falei duas expressões, né, para um movimento em que fonte e observador estão se afastando. Uma expressão é a fonte afastando do observador parado, a segunda expressão aqui é o observador se afastando da fonte parada. Essas expressões são diferentes quando eu posso definir um referencial, que é um referencial do meio no qual as ondas ocorrem, né? Então, se é som, são oscilações no ar, então é diferente a situação uma da outra. Tá? Mas para a luz, considerando teoria de relatividade, só importa um movimento relativo, fonte-observador. Então, eu preciso fazer o cálculo relativístico correto disso aqui. Agora, esse é um cálculo um pouco mais longo, quando você faz o cálculo relativístico. Ele está no apêndice 1 do livro. Tá? Eu não vou fazer ele aqui, não. O cálculo relativístico, acho que a gente não ganha em nada fazendo isso, porque a razão física do fenômeno é a mesma. Cálculo relativístico, lá no apêndice 1. Que é uma boa leitura de férias também. No cálculo relativístico, fazendo o cálculo relativístico, você vai chegar numa expressão que é essa aqui, ó. Então, essa é a expressão que a gente vai usar em caso de luz, ter luz, né? Deixa eu desmarcar isso aqui para ver. Ok, isso aqui está afastando ou está afastando? Se a velocidade u aqui, c é a velocidade das ondas, né? C é a velocidade da luz. Essa expressão, se u for maior que zero, tá? U aqui é positivo, é fonte observador afastando. Eu vou colocar só assim, afastando. Subentendam, fonte e observador estão se afastando. Né? Se eles estão se aproximando, é só fazer o U ser menor do que zero nessa expressão. Aproximando. Como eu disse antes, né, você não precisa decorar, U maior que zero é afastando, U menor que zero é afastando. É só olhar para a expressão e falar, olha, quando está afastando, a gente tem
uma frequência menor, né? Mais grave. Não. Então o U tem que ser positivo aqui para eu ter uma frequência F' menor do que F. Né? O sendo positivo, o numerador fica menor e o denominador fica maior. As duas coisas vão no sentido de diminuir esse termo aqui, então F' fica menor do que F. E o contrário, né, se está aproximando, eu sei que vai dar uma frequência maior, então é só colocar o U negativo aqui, que o numerador fica maior e o denominador fica menor. Todas as duas coisas, né, vão aumentar esse fator aqui. Essa expressão relativística, é claro, se a gente fizer uma expansão aqui, eu pego as raízes quadradas e faço uma expansão em série, né, de potências de U sobre C, fizer a mesma coisa nessas duas expressões aqui, as expressões são iguais em primeira ordem de U sobre C. Então, os efeitos relativísticos passam a ficar importantes quando o U fica, que não é surpresa para ninguém, né? Quando o U começa a se aproximar de C, né? Que aí os termos em U sobre C ao quadrado começam a ser relevantes. Caso contrário, eu posso desprezar eles. A mesma coisa entre essas duas expressões aqui, né? São duas expressões com um movimento de afastamento, mas que eu estou diferenciando quem tá em movimento, quem está parado em relação ao meio das ondas. Mas se você expandir essas duas expressões aqui em potências de U sobre C, vocês vão ver que em primeira ordem U sobre C, elas são iguais. Tá? Outro exercício interessante de fazer, mas isso é só matemática, sem ter que pensar em muita física. Né? Então, não é surpresa que os efeitos relativistas vão ser importantes para U ficando da ordem de C, né? Isso é 0,1C, 0,5C, né? 0,1C, U sobre C ao quadrado, já dá uma diferença de 1%. Né? Aí depende do que você considera, qual que é a sua precisão. Né? Se você considera que 1% é um erro experimental aceitável, então tudo bem. Se a velocidade for 0,1C, pode continuar usando a expressão clássica. Ok. Esse efeito Doppler da luz, né, ele é pequeno, então, comparado com o efeito Doppler do som, né, pelo fato da velocidade c ser muito grande. Né? C aqui está entendido, se for luz, C é a velocidade da luz, como C, né? Se eu estiver olhando isso aqui como expressão para o som, C vai ser a velocidade do som. Né? Então, para o som, a gente está acostumado. Né? Você escuta um carro que está se aproximando de você com um barulho mais agudo e quando ele está afastando com um barulho mais grave. Isso aí é só a gente lembrar da situação que você vê. Mas você nunca viu um carro se aproximando de você meio azulado e na hora que ele está afastando, ele está meio avermelhado. Né? Apesar de ter um adesivo, não sei se vocês já viram, aí, o pessoal costuma colocar na traseira dos carros, assim, que só um físico vai entender, né? Que é um adesivo que fala assim, se você está vendo o meu carro ficando azulada, você está se aproximando de uma velocidade muito alta, algo assim, algo desse tipo. Mas, então, apesar de ser um efeito pequeno para a luz, ele não é difícil de detectar, não. E não é difícil de detectar porque a gente consegue medir variações no comprimento de onda da luz, ou variações de frequência, com uma precisão muito grande. É uma das coisas em física, né, que a gente consegue medir com maior precisão, com mais algarismos significativos. Né? Essas técnicas espectroscópicas que servem para você medir frequências, comprimentos de onda, né? Elas são muito avançadas, digamos assim. E a razão é que você faz fenômenos de interferência, né? E você vê formação de linhas muito fácil. Então, você consegue ver efeito Doppler na luz, mesmo para velocidades normais do dia a dia. E ele aparece, né? Tem dois exemplos clássicos. Um que não são velocidades tão altas. Linhas
átomos com uma temperatura finita, né, eles emitem luz. Vão emitir luz e emitem luz, tem transições eletrônicas entre os níveis de energia dos átomos, emitem luz com frequência bem característica. Então, a transição entre dois níveis eletrônicos lá, eu vejo série de Balmer lá para o hidrogênio, né? Cada átomo tem a sua assinatura de linhas espectrais que correspondem às transições entre os níveis eletrônicos. Se a temperatura é finita, eu vejo essas linhas se alargando, e esse alargamento é devido à agitação térmica. Os átomos estão em movimento. Então, por efeito Doppler, né, se o átomo está se aproximando do aparelho, a frequência é uma, se ele está se afastando do aparelho, a frequência é um pouco diferente. E a precisão da medida de frequência é tão grande que você vê esse alargamento espectral e você vê ele aumentando à medida que a temperatura aumenta. Uma outra situação em física que é muito comum, e aí é muito importante, né, o efeito Doppler da luz, é em astrofísica. Astrofísica, isso é uma técnica padrão em astrofísica. Você mede a velocidade de objetos distantes, né, estrelas, coisas estão se afastando, você mede a velocidade pelo deslocamento dessas linhas de emissão atômica, né? Você sabe, ali tem hidrogênio, né? Isso aqui é uma linha do hidrogênio, isso aqui é a série do hidrogênio, só que ela está um pouco deslocada, né, na direção de frequência mais baixa. A gente diz para o vermelho, né? Quando desloca para frequência mais baixa, você diz deslocamento para o vermelho, quando desloca para frequências mais altas, você diz que as linhas estão deslocadas para o azul. Isso aqui a gente é muito egocêntrico, né? Você vê a gente vê o mundo do nosso ponto de vista, a gente só enxerga visível. Então você fala, foi para a frequência mais baixa, é vermelho. Mas isso é uma faixa minúscula, né, do espectro eletromagnético. Mas então, você pode medir a velocidade de estrelas, né, e outros objetos astronômicos pelo deslocamento das linhas atômicas emitidas pelos gases, né, pelos átomos que fazem parte desses objetos. Então, tem uma estrela lá, ela tem hidrogênio, ela emite radiação que é característica do hidrogênio, uma sequência de linhas, você vê elas desviadas para frequência um pouco mais baixa, e você explica isso facilmente, falando, essa estrela está se afastando da gente. Você consegue determinar a velocidade com que ela está se afastando com grande precisão. Então, é uma técnica ultra usada em astrofísica, eles usam para determinar a velocidade relativa de estrelas, né, nesses sistemas binários, etc, etc. Tem um comentário no livro do Fowles que mostra quão antigo o livro é, né? Não é tão antigo assim, não, né? É da década de 70. Mas ele fala lá uns objetos, acho que ele fala que acabaram de ser descobertos, quasares. Fala assim, recently discovered, os quasares. Quasares hoje são velhos. Essa época que o livro foi escrito, né, você vê que ele não sabia direito o que é um quasar, né? O pessoal, um quasar, assim, quando foi descoberto, era uma fonte de luz, entendido, não é visível, não. A fonte é principalmente no raio-x, mas de ondas eletromagnéticas, muito intensa, muito distante, com uma velocidade enorme, assim, velocidade 80% da velocidade da luz. O pessoal não sabia o que era, chamaram de objetos quase estelares, né, e depois abreviaram para quasar. Objeto quase estelar é um nome nada charmoso, né? Quasar aí é muito mais legal, parece uma coisa de ficção científica, né? Os quasares, os feixes de luz quasar, dá para você fazer uma arma de quasares. Mas quasares, eles hoje já está bem estabelecido, né? Quasares são galáxias inteiras, né? Muito, muito distantes, estão lá nos confins do universo, alguns bilhões de anos-luz distantes da gente, mas são galáxias que têm uma grande parte de modelamento teórico nisso aí, né? Mas tudo confere com essa hipótese. São galáxias gigantes, no núcleo das quais existe um buraco negro, assim, inimaginavelmente grande, e essa radiação tão intensa que a gente vê, que você consegue ver aqui na Terra, né, apesar de estar a bilhões de anos-luz de distância,
é matéria que está sendo engolida por esse buraco negro, está sendo acelerado na matéria ionizada, né, que está sendo ionizada, que está mergulhando no buraco negro, ou girando em volta do buraco negro, em velocidades tão grandes, acelerações tão altas, que emite essa radiação tão intensa. Então, quasares são chamados de galáxias ativas, é um nome que representa melhor o que eles são. Ok, gente, mas no Faules também ele tem um exemplo disso, uma coisa clássica que é usado, o efeito Doppler, para medir sistemas de estrelas binárias, né? A maior parte das estrelas do universo conhecido são sistemas binários, tem duas ou mais estrelas. Coisas assim como o Sol, que é uma estrela sozinha, é meio ponto fora da curva, assim, são poucas que tem, né? Em geral, são estrelas. Azar o nosso, né? Ia ser legal ter dois sóis, assim. Um sol aqui, um vermelho, outro amarelo, sei lá. Mas o que mais que eu queria falar? Quem quiser saber de estrelas binárias, o especialista mundial é o Luiz Paulo, né? Pode perguntar para o Luiz Paulo, ele fica super feliz quando pergunta alguma coisa para ele de estrelas binárias. Mas acho que isso era tudo que eu queria falar com vocês hoje. Com isso aí a gente fechou o capítulo 1. Ah, não, tem mais uma coisa que eu queria falar. Eu tinha prometido no começo do curso, ninguém me cobrou até agora. A nossa combinação é de que na primeira aula de 2021, em janeiro, né? Que dia que é? Vai ser a primeira aula? Dia 5 de janeiro, né? Dia 5 de janeiro, logo que a gente recomeçar, a gente definiria os temas dos trabalhos finais, para vocês poderem ter um tempo maior, né, para fazer os trabalhos finais. É claro que isso não é rígido, não. A gente pode colocar isso como um marco. Vamos tentar definir os trabalhos finais dia 5 de janeiro. Eu prometi que ia sugerir alguns temas, mas vocês também podem sugerir temas também. Tá? Deixa eu ver se eu tenho a lista aqui. Eu fui escrevendo uns temas que me vieram à cabeça. Está aqui. Ó. Dá para ver? Vamos aumentar um pouquinho. Olha aqui, esses são os possíveis temas que eu fui pensando e escrevendo, tá? Não tem nenhuma ordem específica aí, mas foi alguns temas que me vieram à cabeça. Eu coloco essa lista lá no Moodle também, e vocês podem ir mandando outras sugestões, em público ou em privado. Em público, assim, outras pessoas podem, gostei desse tema, também quero esse tema também. Em privado, aí você garante que o tema é só seu, é só meu, só eu que vou fazer esse trabalho. É legal ter mais gente fazendo o mesmo trabalho, né? Porque a gente compara, a gente nunca vê a mesma coisa do mesmo ângulo, você vê de ângulos um pouco diferentes. E você vai ter alguém com quem discutir também, né? Não precisa ser um só tema para uma só pessoa. Assim. Mais de um de vocês pode fazer trabalho sobre o mesmo tema. Os trabalhos são individuais. Dá um trabalho danado corrigir tudo isso. Não? Ou seja, pode ter 10 pessoas fazendo um trabalho sobre ótica não linear, um fazendo sobre ótica de Fourier, nenhum fazendo sobre cor, 3 fazendo sobre fotodetectores. Não, assim, não tem número nem mínimo nem máximo de pessoas por temas. Esses não são os únicos temas. Vocês podem me sugerir outros. Tá? Mas não aparece com um tema. Tem que definir antes. Tá? Eu tenho que aprovar, eu tenho poder de veto sobre os temas. Tá? Se vocês quiserem fazer um trabalho sobre objetos voadores não identificados, eu vou vetar. Não porque eu não acredito que eles não existam, mas não tem nenhuma prova concreta, então vamos deixar eles de fora do campo científico e deixar nas especulações possíveis. Mas, então, se quiser sugerir um tema diferente desses, me manda, fala aqui, manda um e-mail. Vou colocar esses temas essas sugestões lá na página, um arquivo PDF lá na página, e vocês podem
e mandando outros na forma de comentários lá no Moodle, para todo mundo ver, ou só para mim, por exemplo. Que tal? Professor. Oi. O senhor tinha falado sobre a possibilidade do trabalho sem dupla, vai poder ser ou vai ser só individual? Ah, não, pode sim, pode. Tinha esquecido, não. Eu falei que podia, não falei? Você tinha falado na primeira Pode. aula. O que eu falei não, pode ser em dupla. Mais do que 2, vocês vão ter que me convencer se for mais que 2. Porque, assim, minha experiência é sempre assim, quando tem 2, os 2 trabalham, e às vezes é até melhor do que um sozinho, porque você tem alguém com quem discutir. Mas quando é 3 ou mais, sim, tem situações que é melhor, funciona, os 3 discutem, é melhor do que 2. Mas, em boa parte das situações, tem 2 que trabalham e um que está muito ocupado fazendo outras coisas, e dessa vez eu vou aproveitar de vocês, da próxima vez eu trabalho e vocês descansam. Assim. Eu queria que todo mundo trabalhasse. Tá? Então, por enquanto, fica 2. Assim, se vocês vierem, não, nós somos um trio inseparável, a gente trabalha muito bem junto, a gente tem várias ideias aqui, se vocês me convencerem, pode ser 3. Menos trabalhos para eu corrigir. E vou fazer uma apresentação também, né? E nós temos um limite de tempo. Eu reservei 3 aulas, a princípio, para isso. Né? Então, assim, se forem todos trabalhos individuais, todo mundo fizer trabalho individual, nós vamos ter 24 trabalhos, vão ser 240 minutos se cada um levar 10 minutos, ou seja, são 3 aulas, isso aí. Se todo mundo fizer em dupla, aí já reduz pela metade o tempo total, a gente pode aumentar o tempo da apresentação, ou fazer em menos aulas. Então, sim, pode fazer em dupla. Beleza, obrigado. Tudo bem, então? Tranquilo, professor. Vou tirar os temas aqui. Então tá, gente. Vamos, cuidem-se durante o Natal, tá? Quero ver todo mundo aqui, ninguém espirrando, ninguém tossindo, ninguém numa cama, professor, estou assistindo a aula da cama. Igualmente com todos os parentes, amigos de vocês. Então, cuidem-se. Nada de aglomerações, nada de festas com todo mundo se abraçando e beijando, não. Pode encontrar os familiares, mantendo distância. Ok, vocês sabem se comportar, ok? Dia 5 de janeiro, quero todo mundo aqui tão saudáveis quanto vocês estão hoje. Não é brincadeira esse negócio de Covid, não. Eu já conheço, já teve tantos casos que eu já conheço algumas pessoas que tiveram, pessoas próximas. Assim, uma amiga minha já teve Covid mais de um mês atrás. Assim, ficou uma semana muito ruim, não chegou a ser hospitalizada, não, mas já tem mais de um mês e ela continua fraca, sem ter dificuldade até para andar, mais de um mês depois. E é uma pessoa que é minha colega de natação, ela nada 3.000 metros por dia. Então, não é alguém, é alguém que tem um histórico de atleta. Então não é brincadeira, não. A gente não pode achar que a gente é super-homem, não, porque tem que tomar. Ok, não vamos perder a vida por causa disso, ficar trancado dentro de casa o resto da vida, mas vamos tomar cuidado, ok? Dentro do razoável. E Paulo Sérgio, então. Se não temos mais perguntas, Feliz Natal para vocês, Feliz Ano Novo e até dia 5 de janeiro. Beleza, Paulo Sérgio. Boas festas para você também. Feliz Natal, Paulo Sérgio. Bom ano novo aí. Obrigado. Abraço.